Um direito sem limite é sempre um privilégio. Isso é fatal, uma conta matemática. É mentira, fake news, ódio. Não, e mais do que isso. Mas qual fake news que vai valer? Qual mentira que vai valer? De quem tem mais poder. Claro. É o Zé das Couve que vai soltar uma fake news ou uma mentira que vai colar? Não, é o dono do Twitter. Então, não existe essa hipótese de livre expressão sem limite ser um direito. Não existe como. Um direito tem que ser universalizado. E para ser universalizado, eu tenho que ajustar a prerrogativa que eu exerço à prerrogativa do outro, ao exercício da prerrogativa pelo outro. Eu preciso de regra. Portanto, eu preciso de limite. Regra é por limite. Né? Então, a destruição do direito à livre expressão é você criar a livre expressão absoluta. Não existe nenhum país do mundo que isso existe, gente. Eu vi umas bobagens no Twitter, né? Fala-se muita bobagem lá. Que Estados Unidos não teria limite à livre expressão. Aonde? Ele realmente, no campo da expressão política, ele tem ele é um pouco mais largado que o mundo europeu. Através de um julgado que houve na Suprema Corte, Brandenburg versus Ohio, houve um julgamento em que até então se julgava que, como o Brasil hoje, que você ultrapassa os limites do direito à livre expressão quando você convoca a realização de violência. E nesse julgamento eles ampliaram isso, eles falaram que essa convocação de violência tem que ser com possibilidade real de realização da violência, com uma potencial violência, né? Não pode ser apenas abstrata, né? Então tudo bem, mas mesmo assim tem limites, você não pode você não pode fazer um discurso que tenha potencialidade real de violência. Outra coisa, isso diz respeito ao ambiente da política, quando você fala de ações políticas, de grupos políticos. Mas, por exemplo, na crítica ao judiciário, você tem um conceito norte-americano que chama contempt of court. O juiz manda prender sem sequer haver processo. Se o juiz achar que a tua crítica pode interferir no julgamento de algum processo, pode atacar a dignidade do judiciário, manda prender. Mais de 20 jornalistas nos Estados Unidos, não é só o Assange, mais de 20 jornalistas nos Estados Unidos nos últimos tempos, na última década, foram presos por não fornecerem as fontes para os juízes. O cara quer saber quem foi tua fonte, não deu 18 anos de cadeia. 18 meses de cadeia. Doutor Pedro. Não é essa festa, não. As pessoas estão achando que você vai lá e fala o que quiser. E a segurança nacional lá, então? Pergunta para a Assange como é fácil. Você divulgar informações quando entra em pauta a segurança nacional. A segurança nacional, lá até pouco tempo atrás, permitia prender o sujeito sem comunicar a família e o advogado por 90 dias. Um sequestro. Então, quer dizer, tá falando... Você acha que é a terra das liberdades? Vai lá falar. Eu convoco o Alan dos Santos a fazer a mesma crítica que ele fez ao Alexandre, aquele juiz lá conservador que aprontou agora nos Estados Unidos. Vai lá falar do juiz da Suprema Corte. Aquele Clarence, não sei, né? Clarence. Né? Vai lá falar. O cara se corrompeu. O cara abertamente se corrompeu. Vai lá e fala. Convoca o Alan dos Santos a ir lá e falar e criticar o Clarence Thomas nos Estados Unidos. Quero ver. Vai pro jornal criticar. Vamos ver o que acontece. Né? Então não existe isso, gente. O judiciário não é político. O judiciário no mundo inteiro, o mundo anglo-saxão é que trouxe essa tradição de que você tem que preservar a dignidade da imagem do judiciário. O maior problema que tem de livre imprensa nos Estados Unidos é o contempt of court. É esse direito que o judiciário tem de se defender. É o maior problema que tem. Porque o judiciário quer obrigar os jornalistas a fornecerem as fontes, eles não fornecem, são presos. E não é um ou outro. Sugiro pesquisa, eu tenho aqui pesquisado, se vocês quiserem ver. Se acontecer aqui no Brasil, estamos feitos, né? Não, no Brasil nunca houve isso. Eles falam de lá, mas no Brasil nunca houve, nessas últimas, desde que voltou a democracia, não houve ainda um caso de jornalista preso por não fornecer a fonte. Nunca. Por se negar a fornecer a fonte. Essas gente são dezenas. Então, parem com isso, o problema é muito mais complexo. É um mau caratismo. Inclusive, esses jornalistas norte-americanos virem aqui falar como se aqui fosse aqui não tem livre expressão. E vai lá nos Estados Unidos. Então, isso. Quer dizer, que mau caratismo isso, pô? Quer dizer, usando da ignorância das pessoas. Estados Unidos é o país Estados Unidos é o país onde mais prende jornalistas por não fornecer fonte. Não há outro país do mundo que prenda mais jornalistas dos Estados Unidos. Estão presos, têm direito à defesa, sem processo, por ordem do juiz. Isso precisa ser falado. Por que esses jornalistas norte-americanos vêm querer cagar a regra aqui e não vão fazer isso lá? Por que eles não vão fazer a crítica lá, ao judiciário norte-americano, que pelo contempt of court prende, sem direito de defesa, jornalistas por não fornecerem a fonte? Por que eles se aquietam nisso? Porque são covardes. É fácil vir criticar um país pobre, um país que está recém-construído sua democracia com muito esforço, dor e sofrimento do seu povo. Né? Mas é muito difícil enfrentar o Estado mais forte do mundo nos seus abusos. Por que esse canalha desse dono de Twitter aí não fala nada da China, que proibiu o Twitter lá? Porque não quer enfrentar um Estado forte. Essa gente só enfrenta fraco. Né? Só enfrenta uma democracia que está começando a nascer. Né? Quer dizer, que está lutando aí há 30 anos para se estabelecer. Né? Então vamos colocar claro que é isso. Ué. E esses jornalistazinhos, que se dizem jornalistas, mas são bate-pau de bilionário, ficam aí defendendo essa gente como se nos Estados Unidos houvesse ampla liberdade de expressão, quando não há. Quando há graves problemas.
Assange é um exemplo, mas além de Assange, são dezenas de jornalistas presos por não fornecer as suas fontes ao judiciário. E presos sem direito de defesa, presos de forma imediata pelo juiz, presos pelo contempt of court. E às vezes não são presos, são estabelecidos multas, que é o contempt of court civil. Então nós temos que tomar cuidado, esse negócio não é simples no mundo, nós não estamos falando de um fenômeno complexo, né? Que não pode ser tratado com essa banalidade e essa vileza com que trataram o Alexandre de Moraes, que é um sujeito que eu sempre critico, quantas vezes me viram criticar ele aqui, né? É um sujeito que não queria, que foi contra a prisão só pela jurisdição final, foi a favor da prisão de Lula, defendeu que deveria haver a prisão no segundo grau de jurisdição, foi nomeado por Temer, um traidor, né? Ou seja, é um sujeito que não tem nada de alinhado com esquerda, com coisa do gênero, ele está cumprindo minimamente o papel dele lá, né? E aí vem um poderoso bilionário, usando de mentira, se impõe apoiado por jornalistazinhos aí, meu. Quer dizer, que mentem. Mentem. O Brasil tem seus problemas de livre expressão, tem, como qualquer outro país do mundo, inclusive os Estados Unidos da América. Não existe mais liberdade. Você pode dizer que lá existe uma amplitude maior na expressão política. Eles deixam o Ku Klux Klan, deixam o racista falar, deixam existir partido nazista. Mas vai ser jornalista lá. Vai publicar uma notícia de segurança nacional escondendo a fonte lá. Quero ver. Né? Quer dizer, então, esse tipo de... É uma hipocrisia imensa, quer dizer, o que está sendo feito aqui. Problemas de livre expressão não há país do mundo que não tenha. Segundo, não há nenhum país do mundo que não tenha limites à livre expressão. Não existe isso. Eu quero que me aponte um país, que tenha livre expressão absoluta. Não existe. Querer empichar um juiz porque está exercendo sua função, isso vai ser a anarquia, que é o que eles querem mesmo. Eles querem destruir o Estado brasileiro. A democracia brasileira vai ser a total anarquia. Perdeu-se total a referência a partir daí, nós vamos ter Vai ser uma desgraça que nós vamos viver aqui. Pode falar o que quiser, isso não é o problema, assim, quer dizer, o que não podem fazer é performar a violência. Então vamos derrubar o poder judiciário para poder, porque é uma ditadura. Aí não vai poder. Mas enquanto eu estiver criticando, faz parte da democracia. Pô. Eu posso chegar e falar que Bolsonaro era um ditador, mas isso é uma coisa. Outra coisa é eu propor derrubar o governo Bolsonaro quando ele foi eleito. Mas a gente tem que enfrentar essa gente no debate. Né? É mostrar para eles vão lá e falar, mas nos Estados Unidos tem livre expressão aqui. Não, vamos mostrar que não. Que é mentira isso é mentira, nós temos que falar com incisividade, às vezes, as pessoas são muito bunda moles também, tem que falar com incisividade, isso é mentira, isso é hipocrisia, e apontar os casos, eu tenho aqui a relação, mais de 20 jornalistas presos nos Estados Unidos, por conta de não terem fornecido a fonte para o judiciário, não terem fornecido as fontes de suas informações, quem forneceu a informação, tem um jornalista preso há pouco tempo atrás, 3, 4 anos lá, porque não quis entregar a filmagem que ele fez de umas pessoas no movimento lá dos negros, depredando um carro da polícia. Ele foi preso por causa disso, 18 meses, porque não quis integrar as imagens que ele fez. Quer dizer, isso aqui é livre expressão? Isso aqui é livre jornalismo? Né? Quer dizer, então, tem que ter tipo debate, mostrar esses casos, ir atrás, fazer o difícil, que é enfrentar essa gente. Né?